Hoje está bem facinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, abre lá no capítulo 26. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma série de mensagens chamada Uma Jornada para a Cruz. E a primeira razão por que nós precisávamos de um Salvador, eu trouxe para você lá em Gênesis no capítulo 3. E hoje eu quero me adiantar um pouquinho na história e irmos lá para o capítulo 26 de Gênesis. Essa é uma mensagem que eu trouxe mais ou menos há uns 3 ou 4 anos atrás, e eu penso que ela se aplica muito para o nosso dia hoje. Olhando e vendo várias coisas, eu tentei assim até ver, Senhor, poxa, tem algum título novo, mas eu creio que nem o título não quis mudar, porque é o tempo que nós estamos vivendo, cavando poços para um novo futuro. Eu vou falar de algumas coisas aqui bem práticas da vida. Vamos ver a exemplo do que aconteceu aqui com o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Algumas situações que aconteceram com ele, o que acontece quando nós não nos alinhamos com o Senhor, e principalmente o que acontece quando nós nos alinhamos com a sua perfeita vontade em cima daquilo que nós vivemos. Gênesis no capítulo 26, olhe comigo ali por favor, a partir do verso 16 eu gostaria de ler com você, e vamos até o 22, depois eu termino a história. Talvez você não conhecia essa história, mas só para te contextualizar, Deus ainda não havia se manifestado na terra a respeito de como Ele gostaria que fosse adorado. Não existia um povo na terra que servia a Deus, apenas um homem de uma família muito temente. Deus escolhe esse homem. Eu vou fazer desse cara aqui uma referência agora para o mundo inteiro do que é um povo que me serve. Esse homem se chama Abrão, você conhece, você está acompanhando lá na Record, a novela Gênesis, né? Está contando lá a história dele, de Abraão. E depois de muitos anos, perto de 100 anos de idade, é que ele vai ter o seu filho Isaque. E lá com 40 anos de idade, Isaque vai se casar com uma mulher e vai começar, logo em seguida que a sua mãe morre, ele vai começar assim a ter umas atitudes um pouco mais de homem, e é onde nós entramos aqui no texto. Capítulo 26 de Gênesis, no verso 16 em diante, acompanhe comigo se você puder. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. O último verso nós vamos ler aqui. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É uma história bem simples, mas existem alguns princípios aqui que eu penso que são muito pertinentes para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nessa época, deixa eu trazer um contexto da época para depois atualizar você. Nessa época, eles viviam peregrinando ainda no deserto. Como eu falei, não era o povo de Israel peregrinando no deserto. Abraão tinha saído da terra dele, lá perto de onde mais tarde seria aos arredores da Babilônia. Ele estava tentando se estabelecer em uma terra em que os seus antepassados tinham permanecido ali durante muito tempo. Mais tarde viria a ser a terra de Canaã. E Abraão já estava bem velhinho, Isaque já tinha mais de 40 anos, recém ali tinha casado, não sabemos exatamente quantos anos se passam desse casamento, mas o fato é que ele ainda está peregrinando por essa terra meio árida. E gente, achar um poço nesse lugar é fundamental. Seria para nós hoje mais ou menos como você achar um bom emprego. Quando você muda de cidade, se você mudasse de cidade, uma das primeiras coisas que você teria que fazer é ver se existe sustento
para você naquela cidade, para você permanecer. Então achar um poço para eles era algo fundamental. Antes de eu ficar em algum lugar, eu tenho alguns rebanhos, eu tenho a minha casa, agora eu tenho uma família junto comigo, eu tenho que ver se nesse lugar há provisão para mim. E houve fome nessa terra aqui, como houve lá nos tempos de Abraão. Quem acompanhou a história, ou está até acompanhando lá na televisão, né? Ele teve que ir para o Egito, porque chegou uma fome naquele lugar, e no comecinho desse capítulo vai dizer que houve fome nessa terra, como houve lá nos tempos de Abraão. Então Isaac tem a mesma ideia do seu pai, de voltar para o Egito, porque o Egito tinha o Nilo, ainda tinha aquela ideia de provisão, de fartura, mas Deus estava querendo estabelecer algo muito diferente, não só na vida de Isaac, na vida de muitas gerações. Então preste atenção, existem situações na nossa vida em que as coisas parecem que vão desandando em algum determinado momento, seja na vida familiar ou às vezes até na financeira. Nós estamos vivendo já um tempo aí de recessão de muitas coisas que tem perdurado muito mais do que nós gostaríamos. E nós temos a grande tendência em olhar para o óbvio humano. Nós temos a grande tendência de achar que, o que eu posso fazer para resolver essa situação que está diante de mim agora? E a nossa tendência é repetir as coisas que nós fizemos lá atrás, ou que às vezes os nossos pais fizeram lá atrás, ou que às vezes até os nossos próprios pastores, ou os nossos próprios líderes fizeram que deu certo lá atrás. Perceba, querido, que quando Abraão precisou ir para o Egito, realmente Deus tinha um propósito, tinha algo a tratar ali. Foi ali mais tarde onde veio a nascer toda a nação árabe, por causa desse trânsito que ele veio lá e acabou pegando a concubina de Sara. Enfim, Deus tinha todo um propósito por trás daquilo, mas não era a intenção que agora esse povo começa a crescer. Ele queria formar um povo na terra, não existia ainda, não era a intenção que eles recebessem a influência do Egito, uma nação extremamente idólatra. E Deus fala com Isaac para ele não retornar para o Egito. E Deus pede para ele no comecinho do capítulo: olha, fica aqui, me obedece que eu vou te abençoar, fica nesse lugar. Sabe, querido, às vezes nós temos a tendência de querermos mudar tudo muito rapidamente. Quando as coisas começam a desandar para nós, quando o tempo de fome chega, seja em qualquer área da tua vida, quando o tempo de fome chega, nós queremos, o que eu fazia lá atrás que estava dando certo? Às vezes você acha que é aquele governo lá atrás que tem que voltar, às vezes você acha que é aquele emprego que você tinha que não deveria ter abandonado, às vezes você acha que é só repetir as mesmas coisas que você fez lá. Antes você, de repente, tinha uma vida, uma rotina, e você jejuava ou orava de determinada maneira, e você quer fazer a mesma coisa, não para se reaproximar de Deus, mas porque deu certo naquela época. Você quer talvez voltar àquela intimidade espiritual que você tinha, não pela presença, pela paixão, pelo desejo de estar com o Pai, mas para que as coisas retornem à normalidade que tinha antes. E nós temos essa tendência humana, querido. Isaac também teve isso, mas Deus fala para ele assim: espera, fica no lugar onde você está. O lugar onde ele estava tendo fome. O lugar onde ele estava desajustado. Tua casa está 100%. Tua família é a melhor família da terra. Diante dos outros a gente sempre vai dizer que é, né? Mas nós sabemos, de fato, para nós sempre vai ser, mas nós sabemos que ela está longe, todas que aqui estão, de serem perfeitas. Ela está longe de ser um reflexo extremo e pleno e límpido dos céus na terra. Claro que nós somos melhores referências do que muitas outras pessoas, em alguns momentos vamos ser e precisamos ser, mas não é essa a chave, querido. A chave não é querer que as coisas voltem como eram antigamente, perfeitas. A chave é: eu estou ouvindo a Deus ou não? Muitas pessoas em uma situação assim, de qualquer fome, de qualquer tipo de escassez, elas mudam de igreja, elas abandonam os hábitos que elas tinham, elas querem, às vezes, se elas estão na igreja, repetirem as coisas que elas faziam aqui ou em algum lugar ou em algum tempo que nós fizemos, achando que, não, agora vamos repintar as paredes como elas eram antes. Não, agora vamos voltar ao formato de culto, à liturgia que era antes. Ou não, os PGs, vamos mudar, vamos fazer como era antes, a gente só comia, a gente conversava, era tão legal. Ou não, nos PGs a gente só orava, vamos só orar. Ou não, enfim, você está entendendo o que eu quero te dizer? Formatos. Coisas que são boas, coisas que são necessárias, coisas onde Deus te alimentou, mas Deus tem algo novo para você. E esse algo novo, às vezes,
significa permanecer em uma terra árida. Mas perceba que antes desse verso que nós lemos aqui acontecer, a Bíblia fala aqui um pouquinho antes que Isaac permaneceu na terra e Deus deu uma colheita para ele que deu raras vezes na história. Um pouquinho antes vai falar que Isaac semeou e colheu 100 para 1 do que ele plantou. Lembra daquele versículo que às vezes a gente gosta de citar, tirando ele de contexto, trazendo para a vida financeira? Ele está falando sobre misericórdia de Deus, né? Mas a gente gosta, Senhor, me abençoa 30, 60, até 100 por 1. Pois bem, aqui aconteceu isso. Isaac semeou, e de cada grão ou de cada semente que ele plantou aqui, é como se ele tivesse colhido 100 para 1. E Deus o abençoou grandemente a ponto de esse rei dessa cidade, que era estrangeiro, falou para ele assim: ó, te afasta de nós. Você já se tornou muito grande. Nós vemos que não é porque ele se tornou muito grande, muito poderoso. O que é? Gente, eles estavam em um tempo de fome. E de repente no tempo de fome tem alguém ao teu redor que está prosperando. No tempo de fome tem alguém ao teu redor que, segundo a Bíblia aqui, ficou riquíssimo naquele mesmo ano em que ele decidiu ficar. A Bíblia fala assim, ó, naquele mesmo ano ele colheu essa colheita num tempo de escassez. Só que nós vamos ver que essas pessoas que pedem para ele sair, estavam com aquele sentimento assim, acho que ele está pegando de nós, eu acho que ele está tirando de nós, então vamos fazer algumas coisas. E aí agora eles começam a entulhar os poços. Lembra que eu falei o que é um poço nessa época? Principalmente é o sustento. Entulhar um poço para eles literalmente significava trancar a via de provisão. Agora pense, reflita com você, não precisa responder em voz alta, mas reflita com você. Você já enfrentou tempos assim, onde de repente você está prosperando em um momento da pandemia ou na escassez, e parece que existem pessoas que se levantam para justamente colocar pedras em um poço onde havia água. Quem nunca experimentou uma sensação assim? De você está se esforçando, você está buscando, às vezes você está até prosperando. E a grande questão aqui é, o que é que você faz quando surge uma oposição na tua vida nesse sentido? Alguns vão ter aquela fácil resposta, né? Não, alguém deve estar colocando o meu nome em algum lugar, em alguma encruzilhada, alguém deve estar orando contra mim, alguém deve ter feito uma macumba, alguma coisa contra mim. É fácil pensar assim. É fácil pensar assim, porque da mesma maneira que você pensa, isso se desfaz, não, então está resolvido. Ei, você lembra da voz de Deus lá atrás, no tempo da escassez? Fica no lugar onde você está, eu quero te ensinar algo muito mais profundo. Tem coisas na tua vida que preciso ajustar, eu quero usar essa situação. Não significa que eu vou avalizar as pessoas que assim estão fazendo, mas significa que, guarde isso com você, eventualmente na tua vida vai acontecer isso. Eventualmente na tua vida vão se levantar pessoas querendo entulhar a tua fonte de provisão, seja ela material, física, financeira, ou seja espiritual, ou seja às vezes até mesmo emocional. Pessoas que chegam do lado da gente, você está feliz, e parece que aquela infelicidade tua incomoda, parece que aquela tua alegria, aquela tua maneira otimista de ver o mundo incomoda. Por quê? Porque ela está vivendo num tempo de escassez, porque a provisão dela não está no Senhor. E aí elas começam a jogar meio que pedra em cima de você. E a chave é, o que você faz? Nós vamos aprender aqui com Isaac nesse momento. O que é que você faz quando uma oposição desse sentido se levanta? O que você faz quando os críticos se levantam sobre a tua vida? Mesmo sendo injustos, o que você faz quando pessoas tentam frustrar ou desacreditar aquilo que o Senhor colocou no teu coração? Aquilo que Deus deseja fazer pelo seu intermédio. Pois bem, eu quero te convidar a olhar com mais atenção para esse texto. Verso 18, vamos aprender como lidar com o entulho. Primeiro ponto de hoje, olhe comigo lá, acompanha aí com a tua Bíblia. Eu vou ler agora aqui na Nova Almeida, tá? Isaac, verso 18, capítulo 26. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Por quê? Olha a história, todo o contexto que eu te disse. Os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Os primeiros poços que Isaac começou a abrir, as novas fontes de provisão para ele, onde é que foram? Os mesmos que o meu pai já tinha trilhado. Eu voltei para a mesma receita, inclusive não me deu trabalho nem de mudar o nome, que cada poço tinha um nome que era para dividir quem é que vai beber do que, da onde.
Esses dias eu assisti um filme indicado pelo meu amigo Ademir, Lawrence da Arábia, bem antigo, mas uma paisagem extraordinária. No começo do filme já mostra, havia duas tribos rivais, duas tribos árabes rivais, e o fato de um daqueles nômades beber no poço da outra tribo era motivo de guerra. Não podia, o cara da cena do filme chegou a matar o outro porque bebeu do poço que não era dele. Então, quando Isaac começa a levantar aqueles poços de novo e dar os mesmos nomes dos poços que o poço tinha, que seu pai tinha colocado, estava significando que ele queria: ei, eu sou dono desse lugar, eu tenho por direito uma herança, foi meu pai que cavou aqui neste lugar. Então ele tinha direito, ele estava certo, até perante a lei, ele estava certo, estava tudo certo para ele arrumar a provisão, fixar acampamento naquele lugar. Porém, ele encontra uma oposição aqui. Olhe comigo ali, por favor, no verso 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: é meu. Lembra que nós estamos num tempo de escassez, gente. Aí vem outro cara e descobre uma fonte de provisão, descobre um novo negócio, descobre uma nova maneira de viver, que a família não precisa viver em conflito, descobre uma nova maneira de encarar a vida, que não precisa ficar carrancudo o tempo todo, pessimista o tempo todo, e isso começa a quê? Incomodar os outros. Ei, não é para ser assim, é meu. Muitas pessoas não sabem como achar um veio d'água novo na vida delas. Muitas pessoas não sabem como viver agora, o tempo que nós estamos vivendo, senão em olhar para a vida dos outros e: tá errado, você não devia estar vivendo assim, não é certo que você tenha e eu não tenha. E aí ele não olha para as coisas que ele não está fazendo, ele simplesmente olha que há água na vida do outro e na vida dele não há. E o que ele começa a fazer? Desacreditar aquilo que você está fazendo. Ele começa a tentar lançar palavras que te desanimam. Ele começa a dizer assim: não, a tua visão aí está errada, o mundo vai piorar cada vez mais. Nós sabemos que, biblicamente, ele vai na sua história, mas a nossa história é diferente. Ainda que nós estejamos aqui, nós vamos passar por tudo isso com uma perspectiva totalmente sobrenatural, não com olhos humanos. Está claro isso para você, querido? Amém? O mundo eventualmente vai melhorar, vai piorar, vamos ver situações. Lá no final a gente sabe que a coisa tem que piorar mesmo, que é para o Senhor vir e trazer, o novo céu e a nova terra. A nossa perspectiva aqui é de forasteiros mesmo, de exilados, como eu já falei muitas vezes para você. Mas enquanto aqui estamos, vamos viver alguns dias das montanhas de contemplação e alguns dias sobre os vales. Mas o fato é que estejamos nós nos vales, na dificuldade, ou até nas montanhas, que é o caso que eu quero enfatizar para você hoje aqui, eventualmente vão surgir pessoas, que pode ser teu colega de trabalho. Ele não precisa às vezes nem estar endemoniado, tá, querido? Às vezes é só, foi usado ali um momentinho, para lançar uma semente, uma seta de desânimo sobre você. Às vezes ele pode ser o teu parente. Olha só que novidade. Às vezes ele pode ser até, em algum momento, teu marido, tua esposa. Glória a Deus que eu não vi nenhum. Fala a Deus, Mas em algum momento, querido, que nós perdemos um pouquinho da sintonia com Deus, pode ser o teu filho, que em algum momento lança uma seta ali que, poxa, parece que quer roubar, quer sugar. Claro que às vezes não é a intenção dele, mas lembra que a palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor. Há uma seta, há uma brecha. Deixa eu lançar uma semente de discórdia aqui, deixa eu lançar uma semente de desânimo. Você está caminhando com Deus agora, você está achando que você está ficando pertinho dele? Deixa eu te mostrar uma situação, deixa eu te mostrar na vida de um irmão teu, de uma pessoa que você às vezes até considera como ele não é tão perfeitinho assim. Às vezes isso é uma pedra dentro do teu poço. E a palavra fala que Isaac aqui, ele não se importou muito com isso. Ele deu um nome, para esse poço, chamou ele de conflito, de discussão, que é o que significa o nome desse primeiro poço, Ezeque. E o que é que Isaac faz? Lança fora tudo que não te edifica, querido. Lança fora tudo que não te edifica e segue adiante. O poço é teu, era do teu pai, era a tua herança, era não sei o quê.
não se preocupa com isso, porque a palavra que Isaac está andando é: fica nessa terra de escassez, porque eu vou te abençoar. Ele recém provou da bênção, mas agora ele começa a provar de oposição, de pessoas que se levantam contra ele. O que é que Isaac faz? O que é que você faz quando a oposição se levanta? Fica só murmurando, ou vamos para vias de fato, ou ei, aonde eu for, eu levo a bênção comigo. Eu não vou ficar bebendo dessa água aqui, dessa confusão toda. Então Isaac segue. Versos 19 e 20 fala que eles cavaram um novo poço, acharam um poço de água nascente, mas os pastores entram em conflito com isso. Ezeque, a palavra Ezeque que ele coloca aqui, literalmente significa discussão ou contenda. Quantos poços de contenda, às vezes as pessoas cavam. Você conhece aquela pessoa que gosta de uma discussãozinha por discutir? Que você fala, ele até concorda com você, mas ele vai discordar naquele momento para que a coisa parece que vamos fomentar esse negócio, e vamos fazer esse troço pegar fogo. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que precisam do Senhor, claro, para curar, mas eu não estou falando delas, querido, para você olhar, e olha, realmente, esse está aqui, ó, meu primo, pastor, está descrevendo, passou lá em casa essa semana. Eu estou falando sobre nós, como nós reagimos diante dessa situação. Você quer continuar bebendo da água do ambiente de discussão? Você tem essa escolha, meu querido, de continuar bebendo ou não. Pessoas que discutem por tudo, não sabem onde encontrar água para si. Por isso, às vezes, quer tentar a água, tirar a água que você está bebendo. Água de paz, água de sabedoria, água de lucidez. O que isso significa na prática para você? Saiba relevar. E esteja disposto a deixar isso de lado. Ei, eu vou cavar outro poço em outro lugar. Vão haver momentos que você vai se deparar com pessoas assim que parece uma muralha. Nós vivemos hoje um tempo de polarização de tudo, né? Não adianta discutir na internet, gente. Se você não aprendeu isso ainda, coloque isso na tua mente. Não adianta discutir. Quantas pessoas você conhece que se converteram por discutir na internet? Quantas pessoas você conhece que se converteram, que mudaram de partido, que mudaram de opinião porque estão discutindo lá no Facebook, no Twitter e sei lá mais não sei aonde? Me mostre uma que eu te mostro 1000 que não fizeram isso. Não adianta. Não fique bebendo dessa água. Se cada vez que você lê aquelas postagens, você fica irritado ou fica chateado, não leia. Delete. Sai da rede. Deixa de seguir. Esse ano de 2020, eu deixei de seguir um monte de gente. Cada vez que eu olhava, aquilo não me trazia coisa boa. Eu não queria ficar pegando mágoa do irmão, pegando raiva. Mas se pode uma coisa dessa, ficar pensando desse jeito, ficar postando coisa assim, será que não entende? E aí você começa a ficar com raiva da pessoa e ela nem te viu, nem está nem aí. Não faz bem para mim? Eu deixo de seguir. Eu não posto, eu não entro, eu saio. Por quê? Se isso está trazendo essa água amarga para mim, viver num ambiente de discussão é beber água amarga. E a opção, nós não estamos falando mal dessas pessoas. O foco aqui não são elas, somos nós. Como nós reagimos diante disso? Ei, eu vou beber água em outro poço. Eu não vou ficar aqui discutindo com ele, com ela. Eu que não vou ficar aqui me degladiando, eu vou beber água de outro poço. Mas às vezes acontece isso aqui, ó. Você sai. Verso 21. Então cavaram outro poço. E também desse houve conflito. Por isso recebeu o nome Sitna. A palavra Sitna significa inimizade, ou acusação, ou adversário. E é a mesma raiz da palavra que foi tirada depois para descrever Satanás. Satanás significa adversário. Beber dessa água é um novo poço. Você saiu, você já relevou, você já foi nobre, você já ouviu a dedo, você sai para um novo poço. Mas nesse novo poço que você está cavando, nesse novo mês, nessa nova empreitada, nessa nova cidade, nesse talvez novo PG, enfim, o novo poço que você cavou, novo emprego, tem discussão de novo. E agora essa discussão é levantada pelo adversário, ou às vezes pelo próprio Satanás. Querido, tem um provérbio que diz assim, ó: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-a no pescoço, escreve nas tábuas do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Se eu amarrar na minha mente e no meu coração a bondade e a fidelidade de Deus, em algum momento eu vou encontrar favor diante do Senhor em primeiro lugar e depois diante das pessoas.
O que isso significa? Ore a Deus para que essa graça, que essa boa compreensão chegue sobre a tua vida. Você foi lá, talvez, eu não sei se você está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto poço que você está procurando, mas talvez a discussão ainda ocorra, a contenda ainda ocorra, o conflito ainda ocorra. Se você cavou um poço, qualquer que seja, e por isso você foi alvo de acusação, não é uma provisão que você encontrou. Peça a Deus, querido, que abra outras portas. Vão haver momentos em que você vai precisar, Senhor, eu preciso de outra porta. Eu já estou nesse emprego, e agora existem algumas coisas no meu coração que estão sendo roubadas. Eu estou nesse negócio, eu estou plantando esse negócio, eu estou insistindo, por mais que às vezes exista uma provisão até, mas a custo de quê? Você está perdendo a tua família? Você está perdendo o teu filho? A custo de você não consegue mais vir à igreja? Você não consegue mais estar na comunhão dos irmãos? Querido, cuidado, vale a pena. Talvez essa água seja uma água que mais tarde vai fazer mal para você. Talvez você não perceba, mas ela não está no pH certo. Ela parece que é potável, às vezes ela só recebeu lá um cloro, uma dessas substâncias que coloca para limpar a água, mas ela está cheia, ela está verde. Sabe aquela água parada de piscina? Às vezes ele só enganou alguma coisa e colocou lá, não está boa para beber. E às vezes nós insistimos tanto, não, eu quero. Romanos 12, Paulo vai nos orientar o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, olha que expressão, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que coisa estranha. Quer saber de uma coisa? Estava falando mal de mim, olha só, mas olha que linguaruda, meu Deus, e ainda fala que é de Deus, Jesus, olha que mau testemunho. Sabe, querido, se você quiser se vingar no bom sentido, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou amontoar brasas vivas na cabeça dele. Olha o que a Bíblia fala, Romanos. Não pague o mal com o mal. Ele usa uma expressão forte, inimigo, né? Se ele tiver fome, se ele tiver sede, dá de comer, dá de beber. Ou seja, no momento em que ele precisar, onde ele menos esperar, vai vir, mas não vai vir o golpe, o contragolpe, vai vir o golpe de misericórdia mesmo. Não aquele que nocauteia, mas aquele que levanta. Quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas sobre a vida dessas pessoas. Então aqueles que discutem contra você, que caluniam você, às vezes aqueles que até trabalham contra você, no momento em que você perceber uma fraqueza deles, e que qualquer um viria e daria uma rasteira, toma agora, está vendo, mexe com o servo do Senhor para você ver, colhe seu filho da ira, e aí coloca palavras assim, xingamento de crente, né, seu incircunciso, seu infiel, seu gentio, pagão, sei lá, uns nomes diferentes. Não é assim, querido. Não é assim entre nós. Nós olhamos com viés diferente. Não beba água de acusação. Não beba água de inimizade. O quarto poço que Isaac cava, está lá no verso 22. Partiu dali, cavou ainda outro poço. Só que agora mudou, né? E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse, agora o Senhor abriu espaço para nós. E nós vamos prosperar nessa terra. Reobote significa literalmente abrir espaço. Isaac está num tempo de fome, foi abençoado, mas ele já passou por duas situações de conflito, ele não quer saber, ele segue adiante, porque ele sabe que onde ele vai, parece que os poços abriam para Isaac, parece que onde ele cavava surgia água, sabe, já é a terceira vez que ele sai, e é assim que deve ser conosco, querido, aonde nós formos, ei, Senhor, o Senhor vai abrir um rio no deserto, luz na escuridão, nós não cantamos às vezes isso aqui? Caminho no deserto, luz na escuridão, esse é o meu Deus. Por que nós andamos às vezes como se nós não acreditássemos nisso? Por que nós apegamos àquele lugar, àquele poço, como se dali fosse a única maneira de Deus prover o sustento para nós? E algumas pessoas se apegam no poço deles, é a loteria, e ali, enquanto não surgir, é aqui que vai ser o poço meu romper financeiro, e ele fica naquilo, e aí arruma um monte de desculpa, e Senhor, eu vou dizimar, se o Senhor me abençoar, vai fazer eu ganhar na loteria, eu vou abençoar muitas pessoas, ele fica encontrando naquilo o poço dele.
Às vezes pode ser até um emprego, como eu te falei, só que se ele rouba o teu tempo com a tua família, rouba o teu tempo, você não consegue dedicar tempo a Deus, aos irmãos, querido, isso é um poço de águas amargas. Não vale a pena. E algumas pessoas se apegam àquilo e ficam ali e não entendem esse princípio básico de, ei, se não der certo aqui, eu saio. Aonde eu for, eu saio de novo. Aonde eu for, o Senhor vai abrir uma água para mim, seja de emprego, seja na minha família, seja com o que quer que eu esteja lutando ou vivendo, meu amado. Você crê que esse é o Deus que está contigo? Amém? Vamos viver assim. Vamos trazer esse tipo de fé para o nosso coração. Ai, já dura mais de um ano essa pandemia. E daí? Nos limita? Claro que nos limita. Estamos hoje apenas em 25% ainda. Mas e daí? A obra do Senhor não vai parar. Sabe, o Senhor tem aberto novas fontes de provisão. Evidentemente que não estamos vivendo um tempo onde nós colhíamos como colhíamos antes. Em várias áreas da nossa vida, financeira inclusive, na igreja também. Mas não vai faltar água em nenhum momento. Eu creio, querido. Quanto tempo dura isso daí? Muda a nossa logística de muitas coisas, muda o nosso planejamento. Gostaríamos de expandir a igreja já a essas alturas do ano e tal, estarmos em outro lugar, num ambiente melhor, mais aberto, mais aconchegante. Mas ei, se não é o tempo, não foram águas de contenda humana que se levantaram contra nós, evidentemente, mas não é o tempo, não importa. Porque o tempo onde nós estamos e o lugar onde nós estivermos, seja aqui, seja no terreno do lado, seja em qualquer outro lugar onde nós venhamos a nos estabelecer, o fato é que onde a gente cavar, o Senhor vai prover água para nós. É nisso que eu creio. Eu gostaria que você trouxesse isso para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para o teu emprego, querido, porque aonde Deus estabelece, é como Reobote, o espaço alarga, tem lugar para expandir, não é só aquela vidinha ali, daquele trabalho, naquele lugar. Continue cavando poços, continue expandindo a tua visão, lançando semente em outros lugares, meu amado. Se Isaac não tivesse perseverado, ele não teria bebido dessa água nova. A tua vida é a mesma coisa. O Salmo 23 não clama isso? Senhor, me leva a pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas. E aí o verso seguinte é, refrigera a minha alma. Esse é o lugar que Deus tem para você. Ele quer te levar a esses lugares, águas tranquilas. Deus tem águas de prosperidade para você, não é apenas prosperidade financeira. E o último, verso 23. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou o seu Deus, o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac, olha as coisas que ele faz. Levantou ali um altar. Tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos, no caso os servos de Isaac, abriram um novo poço. Depois de ter passado umas situações difíceis, de ter continuado, perseverando, agora Isaac ouve a voz de Deus. E presta atenção, querido, o que nós fazemos quando nós ouvimos a voz de Deus? Mesmo depois de um tempo de escassez, em que Deus aparentemente pode até me dar um novo poço, uma nova água, eu não sossego, eu não me acomodo. Isaac toma algumas atitudes aqui que abrem poços agora que ele nem pensava que seriam abertos. Em primeiro lugar, ele levanta um altar ao Senhor. O que significa levantar um altar? É reconhecer de onde está vindo a provisão. Olha, o Senhor falou comigo, eu vou levantar um altar para Ele. Evidentemente agora nós não é mais o físico, mas é reconhecimento. Eu sei de onde vem. Eu vou estabelecer aqui nesse lugar, como eu posso demonstrar a minha devoção para o Senhor? Agora existe a nossa vida. Nós demonstramos a nossa devoção para o Senhor aonde? Com as nossas finanças. Nós demonstramos a nossa devoção para o Senhor aonde? Com o tempo que nós dedicamos a Ele. Nós demonstramos a nossa devoção ao Senhor como? Ele mandou, com o tempo que nós dedicamos aos nossos irmãos, amar a Deus e... Entende onde está o princípio? De como é que eu demonstro a minha devoção? Como é que eu levanto um altar hoje? Deus me abençoa, mas eu não dedico mais tempo para Ele depois que eu tenho a bênção. Eu tenho que gastar agora meu tempo usufruindo das coisas que Ele me deu, vê se tem cabimento isso. Eu gasto meu tempo me afastando dos meus pais.
É como ouvi uma vez uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele fala que o filho dele sempre esperava com grande expectativa a volta das viagens dele. E quando ele voltava, vinha aquele abraço, aquela coisa toda, era muito legal. E certo dia ele resolveu dar um videogame para o filho. E ele deu um videogame para o filho, e em uma das viagens que ele voltou, esperou o abraço do filho, o filho não estava esperando, o filho estava jogando. Ou seja, aquele presente ali, em vez de trazer para perto, afastou. Às vezes existem presentes assim e nós tratamos Deus assim. Deus nos abençoa e ao invés de nós voltarmos para Ele, e levantarmos o altar para Ele, restaurarmos o altar que talvez tivesse caído, a gente fica se distraindo com o videogame que Ele deu. Seja um carro, uma viagem, um monte de coisa que vai te afastando, te afastando, te afastando. Tudo isso são coisas boas. Não estou falando que videogame é ruim, viagem é ruim, coisas ruins. Mas se nos afastam de Deus, você deve restaurar o seu altar. Depois ele diz aqui que ele invocou o nome do Senhor, ou seja, quem é a fonte que te supre? Você tem orado? Você tem clamado ao Senhor? Ou parou depois que recebeu? Ele continua dizendo, ele armou a sua tenda, no caso dele significa, vou cuidar da minha família. Não vou viver peregrinando aqui agora, vou me estabelecer aqui um pouco, porque o Senhor abriu espaço. Olha para nós, querido. Você continua cuidando da sua família de fato? Cuidar da família, principalmente você, homem, não é só prover financeiramente. Cuidar da família não é só eu ponho comida na mesa, um teto sobre a sua cabeça, estudo para as crianças e fiz a minha parte. Não. É sentar com os teus filhos. É dizer palavras de encorajamento, é remover mentiras que eles recebem lá de fora. É sentar com a tua esposa, é tratá-la com honra, com amor, com respeito. É exercer o teu papel de sacerdote, é trazer a sua família para a casa do Senhor, aos pés do Senhor, é tomar a iniciativa. Vamos orar, gente, olha, existe uma situação assim, compartilhe com a família e todos juntos oramos. Isso é cuidar da sua família, isso é armar uma tenda, uma cobertura completa, não apenas financeira. E aqui diz que a última coisa que eles fizeram, depois de ter recebido essa bênção, é que eles abriram ali um novo poço. Sabe o que isso significa? Eu preciso continuar a ouvir a Deus, mesmo depois que eu encontrei uma nova água. E agora o que acontece na história, para finalizarmos, é que Isaac tem um encontro com Abimeleque, que era o cara que mandou ele embora, que era o cara que expulsou ele da terra, que era o cara que conhecia os outros que entulharam os poços dele. Só que lá atrás, Isaac ele tinha mentido para Abimeleque em uma situação, a respeito da sua esposa, falou que ela era irmã, os mesmos erros que seu pai tinha cometido. E por mais que Abimeleque depois o expulsasse, Isaac tinha algumas pendências a resolver. E a Bíblia fala que no restante do texto ele restabelece uma aliança com aquele homem. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Mesmo depois de nós termos recebido a bênção, mesmo que sejamos os portadores da bênção, nós precisamos parar e ver se não existem algumas coisas que eu preciso me consertar. Não somente com Deus, mas com pessoas. Existem talvez pessoas que podem até ter te afligido no passado, ou podem até estar te afligindo no presente. Mas se existe qualquer coisa, qualquer pendência que você percebe, que talvez você tenha cometido, se acerte, se alinhe. Porque o que acontece daqui por diante é que, do verso 26 ao verso 31, Isaac se reconcilia com Abimeleque. Ele faz uma aliança com ele. E nesse mesmo dia, agora olhe comigo, por favor, verso 32. No mesmo dia em que faz essa aliança, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Disseram, achamos água. De novo, cavamos outro poço. Tempo de escassez, achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Perdão perpetua a bênção. Não importa o que eles fizeram, não importa quantas palavras de acusação fizeram. Se você perceber que pode haver uma iniciativa de perdão da tua parte, tenha. Porque não vai faltar água sobre a tua vida. Não vai haver lugar no mundo onde você cave, mesmo no tempo de pandemia ou escassez, em que a água do Senhor não venha brotar sobre você. Porque a fonte não depende de você. Depende do Deus que você serve. Você pode se colocar de pé? Qual é a grande lição, querido? Na manhã de hoje, no dia de hoje, na hora que você está em casa assistindo pela internet,
Restaura o teu altar. Reconheça quem é a fonte. Ainda estamos num tempo que não podemos nos reunir fisicamente, mas eu quero te encorajar, você principalmente que está em casa, que ainda não teve a oportunidade de estar conosco aqui. Se conecte. Não perca tempo. Reserve esse tempo de domingo ou no dia da semana que você assiste isso. Reserve esse tempo. Faça disso um momento solene, um momento sagrado, onde você para as coisas e não perde a palavra do Senhor sendo proclamada aqui neste lugar, ainda que esteja na sua casa. Ainda que você não possa se reunir aqui, não deixe de se reunir aí. Você que tem o privilégio e a graça de se reunir aqui, aproveite esse momento. Você está construindo o teu altar. Você está restaurando o teu altar. Cuida da tua família. Sabe, já tem algumas crianças retornando para cá. Mês que vem as escolinhas vão retornar para a faixa etária menor, até que nós possamos abrir todas as outras. Mas é o altar sendo restabelecido. Eu vejo famílias, com seus filhos aí, agora tem que disciplinar eles um pouquinho mais na cadeira, mas é bom, eles vão aprender, não vai fazer mal para eles, vai fazer bem. Restaurando o altar, cuide da tua família, traga para a casa do Senhor, conserte os seus erros e principalmente, continue cavando os poços. Deus tem uma água cristalina para você, meu amado. Não é água de discussão, não é água de contenda, não é água de inimizade. É a água do Senhor que vai fluir sobre você. Ainda que você passe um momentinho talvez de escassez, não esqueça de onde vem a tua provisão, vem dEle. Sabe, eu confesso para você que no começo de todas essas coisas eu me angustiei em alguns momentos. Meu coração vacilou em alguns momentos, Senhor, e agora, Pai, será que nós não vamos ter que retroceder, Pai? Será que nós não vamos ter que cortar muito mais coisas do que nós gostaríamos? Mas glórias a Deus que o Senhor tem provido água aonde não há. É um tempo de escassez, mas nós temos cavado água. Fisicamente eu tenho visto às vezes a reforma que nós temos vivido aqui na igreja, quase que como uma metáfora da nossa vida, né? Tem sido reforma de igreja, que parece que não acaba nunca, tem, mas o Senhor tem provido em cada momento, em cada lugar. Agora vamos precisar, por exemplo, trocar o telhado todo, num tempo de pandemia, um valor um pouco mais alto, mas eu olho assim, Senhor, é água que vem. Não é que eu estou entrando em um lugar onde eu não posso pagar as coisas, não é isso. Mas eu entendo, poxa, o Senhor tem provido água até nesse tempo, Senhor. Jamais que eu iria mexer com isso agora, mas eu entendo que às vezes Deus usa essas coisas para me mostrar, para mostrar para você que não depende tanto de você quanto você acha que depende. Depende do quanto você confia. Eu quero encerrar essa palavra perguntando para você, você confia no Senhor? Ele é a tua fonte. Você pode cavar um poço mesmo no meio do deserto, Ele vai prover água. Querido, Ele vai prover água da reconciliação da tua família. Ele vai prover água da restauração do teu casamento. Ele que vai prover água do levante financeiro depois, ou em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Ele vai prover água para que a igreja continue se expandindo, mesmo em tempos de restrições. Se eu não deixar de cavar poços, se eu não deixar de louvá-lo, se eu não deixar de restaurar um altar, se eu não deixar de consertar os meus erros, enquanto eu vou fazendo isso, a provisão vem do alto, a provisão vem aonde eu cavo. Assim eu creio que vai acontecer, já está acontecendo com a igreja física, literalmente, nós estamos presenciando isso diante dos nossos olhos. E eu creio que quando todas essas dificuldades que nos cercam passar, aí nós estaremos em Reobote, um espaço largo, onde nós vamos prosperar, as nossas tendas vão se alargar ainda mais, e onde nós vamos estar nos reconciliando com os outros, e vai acontecer isso, vem gente de fora, sabe aquele poço que você estava cavando? Deu água de novo. Sabe aquele outro lugar que você tentou plantar? Deu água de novo. Sabe aquilo que você talvez só colocou algumas coisinhas lá, achou que não ia dar? Deu água de novo. Esse tempo vai chegar sobre nós. Não sei qual é o poço que você está cavando hoje, mas eu quero te encorajar. Continue cavando. Deus tem muito mais água para dar do que o inimigo pedra para entulhar. Você crê nisso?
Vamos orar ao Senhor com esse espírito de gratidão e confiança. Pai querido, nós cremos que a Tua palavra é fiel, Senhor, Tu fazes cumprir. Nós vimos essa história, Senhor, de bênção que acompanhou Isaac por onde ele foi, Senhor. E nós te pedimos, faz de novo sobre a nossa vida, Senhor. Faz de novo, Pai, sobre a nossa casa, Senhor. Faz de novo sobre os nossos negócios, Paizinho querido. Faz de novo como o Senhor fez prosperar aqui a vida de Isaac. Onde cavava havia água, havia provisão. Faz sobre a nossa vida, Pai. Faz sobre a nossa igreja. Faz no lar de cada pessoa que se conecta hoje conosco aqui, Senhor. Pai, faz de novo, Senhor. Que nós não venhamos a focar a nossa vida, beber água amarga, água de entulho, de discussão, de conflito, de contenda. Nós não queremos comprar ofensa lançada, não queremos comprar as palavras, Senhor, de maldição lançadas contra nós, ó Pai, pensamentos de inveja, qualquer que sejam. Pai, isso não nos atinge, porque nós não focamos mais naquele poço, nós seguimos para o próximo. E ainda que no próximo haja conflito de novo, nós seguimos para o próximo, Pai, crendo que o Senhor faz brotar água, o Senhor nos faz estabelecer um lugar de bênção, para que nós continuemos a levantar um altar a Ti, para que nós cuidemos da nossa família, Pai, para que aí sim, Senhor, consertando dos nossos erros, cavando um novo poço, a bênção vem. Senhor, Tu disses, Jesus, Tu disseste, do nosso interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Pai, não é uma fonte, uma nascente qualquer, mas é um rio que vem como uma corrente, Senhor, que leva embora todo entulho, que leva embora toda amargura, toda falta de perdão, toda escassez, toda miséria, Pai, toda depressão, toda tristeza, Pai, como um rio leva embora nesse dia, Pai, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão conectados lá em casa agora. Leva embora, Pai, todo esse pensamento, essa amargura no coração, essa tristeza, o desânimo, Pai, leva embora e traz o rio de água viva, o rio que traz a alegria, porque a Tua alegria aformoseia o rosto, embeleza o rosto. Pai, traz esse rio de vida sobre nós, faz fluir nesse lugar. É o Senhor a minha fonte, é Ele que faz fluir na minha vida. Ainda que seja difícil cavar um poço, Pai, é recompensador, porque eu vejo as Tuas águas fluindo, Pai. Por isso eu lanço fora, junto com os meus irmãos aqui, todo sentimento de dor, de crítica, de rejeição, ó Pai. Aqueles que se levantam ao nosso redor tentando nos enganar, impedir o progresso do Senhor, Pai, pela fé nós cavamos outro poço, Senhor. Pela fé, Pai, nós continuamos no lugar onde Deus nos indicou. Pai, quando a oposição vier, pela fé nós perseveramos, continuamos cavando, não paramos, em nome de Jesus. Que assim seja, que eles escolham a bênção, que eles escolham, bebam da água que flui dos céus, hoje e para todo sempre. Amém.